Já está no ar o programa Entrevista. Quinta-feira a gente tem aqui esse bate-papo, esse nosso encontro, para falar de assuntos variados, para a gente estar aqui levando à tela da sua TV muita informação e entretenimento. No programa de hoje a gente vai falar sobre o trânsito de Patos de Minas, a gente vai falar aqui englobando, né, as ações da Semana do Trânsito com a Polícia Militar. Vamos falar também sobre música. Nós temos aqui hoje uma cantora patense que vai estar se apresentando, já apresentou ela para você. Também a gente fala sobre educação e ações no campo da educação, envolvendo o centro, a Universidade de Patos de Minas, com escolas do município, que é uma ação bem bacana. E eu conto para você já o que é isso. Esse fim de semana também vai ter aqui em Patos uma ação muito especial, que é relacionada ao Alzheimer. E para falar sobre esse assunto, já está aqui comigo o professor Tiago Vasconcelos, lá do Unipam. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Para falar de um assunto tão relevante, para falar de um assunto tão especial, que é o Alzheimer. E neste fim de semana, segunda edição daquela caminhada Eu Não Esqueço. Tudo bem com você? Tudo sim. Como é que é realizar um evento como esse? É um desafio, né? O evento, todos os anos, ele requer muitos esforços. E nós, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que nos apoiou, juntamente com o curso de Psicologia do Unipam, por meio dos alunos dos estágios profissionalizantes e das disciplinas iniciais do curso, abraçaram a causa e organizaram, sob minha orientação, a segunda caminhada do Alzheimer, né, de conscientização do Alzheimer. Professor, quando fala Alzheimer, e aí eu gosto muito de cinema, eu vi um filme, e recomendo para quem quer saber mais sobre o assunto, não especificamente um documentário ou algo assim, mas assim de vivência, e de ver um filme interessante que é o Para Sempre Alice. E acredito que o senhor viu. Rapaz, mas é uma coisa assim que vai mexendo com você, o desenrolar, e quem já viu casos de pessoas com Alzheimer, vai vivenciando aquela questão de estar perdendo a pessoa, porque a pessoa vai perdendo você e você aos poucos vai perdendo ela, né? Então, assim, eu imagino que a conscientização, ela é tão necessária que essa caminhada deveria ser feita mais vezes durante o ano. E voltando a essa questão de estar vivenciando isso, muitas perguntas ficam no ar, relacionadas ao que é o Alzheimer, o que essa doença provoca. E aí eu já te faço uma pergunta de imediato, que é um questionamento meu, que é uma coisa que outro dia, estudando assim que a gente começou a imaginar que você viria no nosso programa, comecei a dar uma lida mais profunda. E eu descobri que a questão do Alzheimer com a demência, ela é avaliada de uma outra forma. E aí eu te pergunto, Alzheimer e demência é a mesma coisa? Nós temos vários tipos de demência, várias. O Alzheimer é um tipo de demência. Nós temos demência vascular, de corpo de Levy, frontotemporal, mas a que tem mais incidência nos brasileiros é a de Alzheimer. Então, a gente pode dizer que o Alzheimer é um tipo de demência. E demência, se a gente fosse explicar a grosso modo, é um rebaixamento em todas as funções da nossa mente. Só que cada uma tem a sua especificidade, a sua origem. E aí tem uma diferença de demência para loucura, né, professor? Aí a pessoa tem que analisar. Sim, porque eu não sei o que você entende como conceito de loucura, né? O que a gente percebe que as pessoas chamam como ditas loucas são pessoas que perderam, né, o senso de realidade, que são os pacientes esquizofrênicos. Agora, o quadro demencial, ele acontece na ausência de delírios. Então, esse é um dos critérios diagnósticos, né? É uma alteração mental na ausência de confusão da realidade. O Alzheimer, se a gente for pensar também de maneira geral, é possível evitar, prevenir? Quais são as ações ou atitudes que eu posso tomar na minha vida para, de repente, prevenir um futuro quadro de Alzheimer para mim ou para pessoas próximas a mim? Essa sua pergunta é extremamente relevante. Vindo para cá, lendo os jornais, saiu uma estatística recente de que o Brasil vai ser um dos países mais impactados com a demência de Alzheimer. Nós vamos ter um aumento muito grande de pessoas com essa patologia no nosso país e o Japão vai diminuir. Isso nos indica que existem fatores que não são somente biológicos. Existe uma questão cultural muito importante. E
esses dados nos mostram e nos chamam a atenção que nós podemos prevenir através do nosso próprio comportamento. E o que eu posso fazer? Eu posso me desafiar, intelectualmente falando, aprender novas línguas. O fato de aprender novas línguas cria novas reservas no cérebro e diminui em 50% o risco de ter uma doença como Alzheimer. Um neurologista americano, no ano passado, publicou um achado interessantíssimo de que pessoas que têm metas de vida e organizam o seu comportamento para conseguir executar essas metas, são pessoas que têm 3 vezes menos risco de desenvolver Alzheimer, e um estudo que foi acompanhado durante 20 anos. Então, às vezes, quando a gente fala assim, nossa, mas Alzheimer, uma doença cerebral, ela tem uma base cerebral genética, 50% de parentes em primeiro grau desenvolvem a doença, mas ela também é mediada por questões psicológicas, o comportamento de saúde do sujeito. Então, alimentos extremamente calóricos aumentam em 30% o risco de se desenvolver essa doença, né? A falta de atividade física também aumenta em 20%. É um fator de risco, além de pressão arterial, de diabetes. Então, não fica somente na questão cerebral biológica, mas também em comportamentos que a pessoa pode adotar desde já, para que ela possa prevenir a doença, ou que se ela tem uma predisposição genética, ela não necessariamente venha desenvolver essa patologia em função de comportamentos e hábitos que ela pode alterar desde já. Professor, você falou com relação à questão genética, mas aí se você tem um parente na família que já teve, você está propenso a ter, então mais ou menos seria isso? Sim, sim. Um parente em primeiro grau. Pai, né? mãe. O pai ou a mãe teve, então corre o risco de 50% do filho ou da filha desenvolver a patologia. Essa questão de vida saudável, então, é importante não só para outros fatores na vida, como também para o cérebro, né? Mais do que nunca, a vida saudável é importante para prevenir, então, seria isso? Sim, sim. As pessoas enganam, achando que quando eu chegar nos meus 60 anos, que o Alzheimer é uma doença da caduquice, né? Porque a principal função alterada é memória. Sim. Então as pessoas acham assim, nossa, eu vou esperar só os meus 60 para poder fazer alguma coisa. Mas a gente faz agora. Nós criamos fatores de reserva agora, porque quando chegar na velhice, você vai recuperar o que você já construiu ao longo da vida. E se você não construiu, você vai ter dificuldades com o passar dos anos. Essa é que é a ideia. Quando a gente fala de Alzheimer, aí todo mundo já pensa logo em um cidadão que esquece, que a memória falha, mas os sintomas não são só esses, né? Não. Primeiro a gente precisa fazer uma diferença bem clara em relação ao que é esperado para a idade e em um processo como o Alzheimer. Nós vamos ter alterações de memória ao longo da vida, porque a memória é a principal função. E as pessoas acham que a partir da velhice nós entramos em um processo de demência. É idoso mesmo, ele é demenciado, ele é caduco. Nós vamos perder o fato de se lembrar de nome de pessoas, de onde guardou objetos. Nós vamos perder essa capacidade, né, de esquecer dos lugares, ou muitas vezes você quer falar uma palavra, mas ela está na ponta da sua língua e ela não sai. Isso é normal. Mas quando se chega aos 60 anos, você vai ter um reflexo dessa perda aos 25. Isso também é uma coisa que tem que ser ponderada. É esperado. Agora, quando isso compromete a pessoa no dia a dia, aí já começa a chamar a atenção. Né? A pessoa, por exemplo, executar um alimento, fazendo um arroz ali, refogando um arroz, e aí a pessoa sai, a pessoa simplesmente deleta que ela estava executando uma ação de fazer arroz. Ela esqueceu, assim, teve um lapso. E isso começa a acontecer de forma muito frequente, aí merece uma investigação maior. Mas a gente não para só na questão da memória, né? Existe uma memória recente, que é essa do que eu estou fazendo agora, ou 5 minutos atrás, que ela vai sendo apagada. Depois a gente vai perdendo informações como coisas que eu vivi ao longo da minha vida,
ou eu saber o que é uma mesa, uma cadeira, até a gente não conseguir mais ter dificuldade para falar, entrar em um estado de acamado, ser alimentado por sonda, e aí, né, entra em estado de óbito. Mas tudo isso acontece porque várias áreas do cérebro vão morrendo aos poucos. Pelo Alzheimer. Sim, sim. Bom, meu tempo está muito esgotado, o Gustavo já está me falando que está esgotando, mas vamos convidar o pessoal então para a caminhada. E eu quero já deixar marcado aqui, porque eu sei da sua correria, dos seus afazeres, de um monte de atividades que o senhor desenvolve, mas eu já quero deixar marcado aqui para a gente voltar a falar desse assunto e outros assuntos relacionados ao Alzheimer e também outras doenças que possam acometer o cidadão idoso, né? A gente vai voltar a falar disso. Mas vamos então convidar então para finalizar para a caminhada Eu Não Esqueço. Acontece neste sábado, é isso? Isso. A caminhada acontece nesse sábado, na Orla da Lagoinha, de 8 a meio-dia, e lá nós vamos ter medidas de pressão arterial, orientação de saúde, esclarecimento sobre a doença, uma caminhada propriamente dita e uma aula de zumba, porque a atividade física ela é um fator de proteção para o cérebro. E zumba todo mundo gosta, né? É, exatamente. Bom, professor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês. Volte sempre, a porta está sempre aberta. Ok, obrigado. Bom, então eu falei com o professor Tiago Vasconcelos sobre esta caminhada Eu Não Esqueço. E não se esqueça, participe. Daqui a pouco a gente volta falando sobre educação. Fique aí. Trazendo mais informação para você. A gente fala sobre educação e capacitação, né, e incentivo ao estudo e à educação e à formação também. Eu estou recebendo, para falar do projeto Megatron, o Fábio Gontijo, que é coordenador do curso de Engenharia Elétrica do Unipam, e o universitário Delduque Mundim, que estão aqui conosco para falarmos do Megatron, que não é o Megatron lá do Transformers, mas é um nome que chama atenção e que também relaciona, né, a toda essa questão da eletrônica, de estar... e tem uma ideia muito bacana por trás, que é justamente levar informação para o aluno da rede pública. Professor Fábio, seja bem-vindo ao programa. E o que a gente já pode dizer de imediato assim, do Megatron? É uma ideia que tem sido assimilada pelo aluno, tem sido bem recebida por essas duas escolas, que é a Zama Maciel e a Dr. Paulo Borges. Como é que tem sido a recepção para isso? Primeiramente, boa noite. O projeto Megatron ele surgiu com o intuito de estar ensinando eletrônica nas escolas, né? O nosso projeto é na escola pública. Então, foi intitulado aí, primeiramente, a Zama Maciel e a Paulo Borges, né? De 9 alunos da Paulo Borges e 13 alunos do Zama Maciel, passando por um processo seletivo. E eles estão indo até a Unipam, no nosso laboratório de engenharia elétrica, para fazer vários tipos de projetos. Né? E até o momento está tendo uma boa aceitação por parte desses alunos. Eles estão muito empolgados no WhatsApp, direto eles estão mandando, queremos mais, está bacana, está show, enfim. Que maravilha. E aí a coordenadoria faz todo esse acompanhamento e os universitários é que vão lá fazer a triagem, como é o caso do Delduque, que recebe essas crianças e faz... Como é que é esse processo? Porque assim, eu imagino que todo mundo queira participar, né, de um projeto como esse. Mas aí não dá para ir todo mundo. Vocês fazem o quê? Uma avaliação? Como é que é feito isso? Tudo bem? Tudo jóia, boa noite. A gente bolou um questionário, certo? Para ver quem tem mais afinidade com eletrônica e tudo mais. Aí fizemos a triagem e separamos ali uma quantidade de alunos que comportava também para a gente poder fazer esse primeiro evento, né? Então, assim, aí quando esse aluno chega no laboratório nosso, a gente dá uma prática, dessa prática a gente linka ela com o estudo dele, para mostrar que o que ele estuda tem um fundamento, né, e vai despertando cada vez mais a curiosidade do aluno. E aí, professor, nesse caso, essa introdução ela é leve, lógico, né? Isso aí já é uma... mas e aí, o que é essa exploração inicial? O que eles vivenciam lá nos laboratórios? Sim, o intuito é, como já disse, ensinar eletrônica, mas não apenas chegar no laboratório, ensinar eletrônica e fim de papo, não. O intuito, enquanto ensinamos eletrônica, o ensino está muito vinculado, como são alunos de terceiro ano, é vincular o ensino aos estudos dele em sala de aula. Então, nós fazemos também um acompanhamento
juntamente com esses alunos, com as escolas, para identificar se eles estão se dando bem nas escolas. Afinal, nós não podemos deixar ele livre assim. E nós temos, assim como nas escolas, avaliações. Né? Então, em primeiro momento, agora em setembro e outubro, eles vão até a Unipam, fazem projetos. Então, tem a parte teórica, tem a parte prática, onde eles vão estar fazendo provas, terão avaliações e tudo mais. E a partir de novembro e dezembro, a gente vai começar a ensinar para eles, depois de toda essa teoria, toda essa prática, eles terão a parte de negócio, que é ensinar o modelo Canvas, que é o Design Thinking ali, junto com o modelo Canvas, para ver qual que é a dor do mercado, prototipar isso e entregar de volta para o mercado. E, posteriormente, a gente tem, então, uma colação de grau simbólica junto com os alunos, professores e pais das escolas, entregando, então, ao final, o certificado desse projeto. Então, Duque, essa primeira parte, essa primeira etapa, vocês deram início quando? Ela começou tem uns 15 dias, né? Só tiveram 2 aulas só até o momento. Foi bem no início do mês. E aí a empolgação deve ser muito grande desses meninos chegarem lá no centro universitário, nos laboratórios, para poder vivenciar e conhecer coisas novas, né? Até porque já estão ali naquele período de o que eu quero fazer, já começa a pensar qual que é meu futuro, né? E imaginar, já começa a elaborar e pensar nisso, né? Pode ser um grande passo levar esse aluno da escola pública até o laboratório lá de vocês, né? É sim, a gente vê nos olhos deles que dá um brilho diferente, sabe? Você vê ali que há equipamentos no laboratório que vários deles nunca viram. Né? E na hora que eles conseguem entender o que aquele equipamento faz, o que aquilo pode proporcionar, é outro mundo para eles. Claro, claro. Professor, essa primeira etapa de conhecimento, de maneira geral, né? Tem toda uma questão de preparar, porque aí, de repente, eu até acho interessante a engenharia elétrica, enfim, essas áreas que são abordadas. Mas aí eu não sei exatamente o que é, porque eu sou totalmente leigo nessa questão. E como mais jovem também, né, tenho toda uma visão de mundo diferenciada. Como leigo, volto a dizer. Mas aí, esse contato seria a iniciativa de tentar trazer esse menino para uma área que ele, após passar por essas avaliações, ele tem uma predisposição. Porque também você pode, de repente, perder um talento se não tivesse uma iniciativa como essa. A ideia é essa, é captar aquele aluno que já tem uma predisposição para atuar nessa área, seria isso? Justamente. Hoje nós estamos carentes de engenheiros no Brasil e, assim como qualquer coisa que é incentivada, qualquer assunto que é incentivado, traz interesse, traz curiosidade aos alunos, a esses meninos de colégio. Então nós pensamos, por que não começarmos justamente agora, enquanto ele ainda é aluno de 3º ano? Porque eu gostaria de estar no lugar dele. Eu não tive essa oportunidade. Então eu estou dando essa oportunidade para ele, para que o intuito do projeto não é apenas que ele venha para a engenharia elétrica, não. O intuito é que o principal é que o aluno tenha contato com a engenharia. Por isso que o projeto se chama Megatron, então a gente está ensinando a engenharia, a parte eletrônica para ele, onde a eletrônica se desfaz aí em vários cursos, como mecânica, como elétrica, por exemplo, produção também. Né? Então o foco principal é a engenharia e colocar na cabeça desse aluno e demonstrar para ele que a engenharia é importante. Então se a gente demonstra, talvez aí sim nós estaremos buscando algum talento para nós. O Deodu, que assim como o professor falou, que não teve essa oportunidade que eles estão tendo, você também não teve, mas optou por essa área. Como é que é isso? Você acha que teria sido diferente ter tido essa oportunidade com um projeto parecido com esse na sua época, lá de 3º ano? Com certeza. Nós mesmos, durante as aulas, chegamos a comentar, falamos que a gente deveria ter aproveitado aquele tempo, que hoje a gente estaria quebrando menos a cabeça, sabe? A gente perdeu muita base, que é fundamental para a universidade. Mas mesmo assim, no projeto, nós, como universitário, que estamos lá ali ministrando aula, estamos aprendendo muita coisa. Aprender uma didática. E essa didática não é válida só para ministrar uma aula. É apresentar ideias, né, vai para o ramo de negócio. Então, a gente ali está todo mundo ganhando. Claro. Tanto a universidade quanto a escola. Claro, não tem a menor dúvida. E o aluno, então,
a gama de coisas novas e de conhecimento que chega até ele, numa iniciativa dessa. Professor, quando eu vejo uma ação como essa que o senhor está fazendo, e hoje lendo todos os noticiários, e noticiando também, na rádio, no site, na televisão, sobre essa reforma da educação, e aí o governo propor essa questão de estar possivelmente deixando que cada estudante escolha o que ele quer realmente estudar, o que ele quer aprender, quais as áreas, facilitar, né, que é mais ou menos, ou flexibilizar nessa questão aí de humanas, de exatas, de sociais. Quando eu vejo uma ação como essa de vocês, aí eu já imagino que é um negócio que pode dar certo na educação quando você modifica, embora esteja sendo feito por medida provisória, por uma demora burocrática do Congresso, enfim. Mas aí é também isso, né? É também uma vontade do professor de que o aluno estude coisas que ele queira, né? Tem áreas que ele possa despertar o desejo e ir por aquele caminho, né? Com certeza. Assim como nós, lá dentro do Unipan, é a educação que transforma, né? Nós acreditamos nisso. Uhum. Então nós temos que transformar não só nossos alunos, hoje nós temos 8 alunos, uhum, né, do curso de Engenharia Elétrica participando do projeto, nós temos 3 professores participando desse projeto, temos parceiros junto com a gente, que é o Grupo SETA, está apoiando esse projeto, a Pássaro Branco também está apoiando esse projeto, bacana, e o Unipan, o próprio Unipan, está apoiando. Uhum. Então, essa linha de educação que transforma, nós acreditamos, essa transformação tem que acontecer mesmo, e nós já estamos vendo resultados. Uhum. Né? Alunos que, em 2 semanas apenas, alunos que demonstrava, melhor falando, um mau comportamento na escola, ele já está começando a mudar, porque ele está se sentindo atraído por alguma coisa, né? Neste caso, por esse projeto, por essas experiências. Ele está sendo colocado à prova a sua própria personalidade, a sua própria inteligência ali. Então, nós acreditamos sempre nesse lema que a educação transforma, sim. Não tem a menor dúvida. Conversando com qualquer educador, e especificamente, me lembrando do ano passado, falando com o reitor Milton, ele falando que o cidadão só muda através da educação, que é o fator predominante para mudar a realidade de qualquer país, de qualquer local. Mas eu quero agradecer a presença de vocês, parabenizar, né, por essa iniciativa. Obrigado aqui para o aluno e para o professor, né? Obrigado pela presença, Del Duque. Eu que agradeço. Professor coordenador. Nós que agradecemos a vinda aqui. Bom, a gente falou um pouquinho de educação, dava para a gente ficar um tempão aqui falando com eles, mas nosso tempo está esgotado. O Douglas já me falou ali que já temos que ir para o break. Na sequência, a gente fala sobre o trânsito de Patos de Minas com o comandante do grupamento de trânsito aqui da cidade. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Nós estamos de volta com o nosso programa de hoje, né? De volta com uma entrevista, esse espaço para o bate-papo que a gente tem toda quinta-feira aqui. Vou pedir para mostrar, essas belezas estão aqui do meu lado, que são essas flores, esse arranjo belíssimo, né? Que o pessoal lá das Marias Artesãs nos presenteou, como sempre muito simpáticas, muito carinhosas. Maria Artesãs estiveram aqui no nosso programa semana passada e nos presentearam com esse belíssimo arranjo de flores que enfeita aqui o nosso estúdio, tá certo? Arranjo de flores lindo, apresentador bonito, então tem a ver. As Marias Artesãs pensaram em mim, né? Um abraço para a Marialda e todas as meninas lá das Marias Artesãs. Eu estou recebendo nesse bloco para a gente falar sobre o trânsito o Tenente Vanderlei, que é comandante do grupamento de trânsito em Patos de Minas. Tenente, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por ter aceito o convite. Boa noite aos telespectadores. Nós que agradecemos pelo convite, por podermos estar aqui, né, nessa noite falando um pouco sobre um assunto tão polêmico, né, que é o trânsito. Tenente, Patos de Minas tem uma quantidade de veículos assim que é lógico, com a expansão de todos esses carros, motos que foram... Enfim, a demanda começou a ficar grande, o trânsito não modificou, as nossas vias elas continuam as mesmas, mas nós temos aí uma quantidade de veículos muito maior do que tínhamos vamos colocar 6, 8, 10 anos, né? E aí vem as infrações, e aí vem os erros de trânsito, e aí vem as colisões, acontecem os acidentes. E o grupamento de trânsito, evidentemente, né, com essa maior quantidade de veículos e pedestres nas ruas, tem tido, evidentemente, muito mais trabalho, né?
Como é que tem sido os trabalhos? O senhor está aí à frente já há 2 anos desse grupamento. Como é que tem sido essa questão de lidar com o mesmo espaço, mas com um volume maior de veículos? Exatamente. As vias, não só de Patos de Minas, né, mas de todas as cidades, principalmente as regiões centrais, elas não foram projetadas, né, para o número de veículos que nós temos hoje. Para você ter uma ideia, só em Patos de Minas nós temos aí registrados mais de 100 mil veículos, né? Afora que rodam aqui na cidade, né? Patos é uma cidade polo, então muitos veículos aí de cidades próximas aqui também acabam rodando aqui na cidade de Patos de Minas. O volume de veículos realmente é muito grande. Você disse com relação aos acidentes, né? Nós temos aqui em Patos hoje, isso considerando o primeiro semestre do ano de 2016, uma média de 7 acidentes por dia. Em 2015, nós fechamos com uma média de 8 acidentes, um pouco mais de 8 acidentes por dia. Né? O ideal, logicamente, é que nós consigamos o mínimo de acidentes possível. Né? E o grupamento de trânsito, né, nós lançamos policiamento aí todos os dias na cidade. Né? O intuito, além da fiscalização, claro, é a questão da educação para o trânsito. Né? Nós temos aí a Semana do Trânsito, né, de 18 a 25 desse mês. Já está acontecendo? Isso, exatamente, já está acontecendo. São vários parceiros, né, sob a coordenação do SESC Senat, né, também a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Corpo de Bombeiros, né, algumas escolas aí da cidade. Então, trabalhando intensamente para a questão da educação. Né? O tema escolhido pelo Denatran para esse ano, para a Semana Nacional do Trânsito, é um tema bastante atual. Né? Eu sou mais um para a segurança no trânsito. Né? E se nós formos visualizar a importância, né, da atitude individual para que nós tenhamos um trânsito seguro, é a única forma que nós visualizamos e está melhorando. Né? Porque, independente se a pessoa é um pedestre ou um motorista profissional, né, cada um tem a sua responsabilidade, tem as suas normas a serem cumpridas e vai contribuir sobremaneira para o trânsito mais seguro. A Polícia Militar, juntamente com os parceiros e com os outros órgãos envolvidos nessa Semana do Trânsito, tem feito um trabalho muito bacana nas escolas, ou seja, a conscientização começar mais cedo, né? Que é o caminho, né? Que seria o caminho, é você conscientizar o cidadão desde cedo que ele tem que realmente produzir um trânsito mais seguro. Exatamente, né? E quem está hoje aí com 16, 17 anos, daqui a pouco tempo serão os motoristas, né, habilitados que estarão aí nas vias da cidade. Então, nada mais justo, né, que eles sejam o foco e que haja uma conscientização, né, até mesmo porque eles são formadores de opiniões. Né, e eles não só vão cumprir essas regras, como eles vão proliferar essa informação. Tenente, de alguma maneira, ou de muitas maneiras, ou de maneira nenhuma, o senhor vai me dizer, a criação e a implantação do Zona Azul melhoraria o fluxo de veículos? Ou isso é mais uma questão de espaço? Influencia de alguma maneira? Olha, há algum tempo nós fomos convidados, a Polícia Militar foi convidada a participar de audiência pública na Câmara Municipal e nos foi apresentado esse projeto, né, a exemplo do que existiu há alguns anos aqui em Patos de Minas, da Zona Azul. Na nossa visão, ele é muito importante. Por quê? Porque ele visa a democratização das vagas existentes, principalmente na região central e adjacências da cidade. Né? Hoje, o cidadão pode chegar, estacionar o seu veículo às 7 horas da manhã e retirá-lo às 20 horas. Sim. Né? E ele não vai ter custo nenhum para isso e não há nada que o impeça. Claro. Não é verdade? Agora, com a recriação, vamos dizer assim, do estacionamento rotativo, né, haverá uma diminuição de pessoas que fazem isso. Né? Então, o fluxo de veículos no centro ele é grande e a rotatividade nas vagas, com certeza, vai ser muito maior do que é hoje. O condutor brasileiro, e aí vamos falar do nosso condutor, ele faz umas loucuras no trânsito, faz umas bizarrices. Quem dirige, quem conduz, vê muito isso. De fazer realmente umas grandes besteiras no trânsito, de cometer infrações assim de sair do estacionamento sem dar seta, que é o mais simples delas, ou ultrapassar o sinal de trânsito fechado, ou fechar uma via, fechar um veículo na via, enfim, uma gama de coisas. A gente vê
Todo dia a gente vê isso. Aí a gente vê isso com o condutor da moto, do carro, com o pedestre e com o ciclista. Mas falando especificamente do condutor, o que a gente pode avaliar? Ele é mal preparado? Ou isso é uma característica que ele vai adquirindo e vai virando uma mania? Como é que a gente pode classificar esse condutor que passa por uma autoescola, que recebe os ensinamentos e que comete tanta infração no trânsito, tenente? É possível avaliar isso? É exatamente por isso a importância do tema da Semana Nacional do Trânsito desse ano, né? Porque cada um de nós tem que fazer a sua parte, né? Se nós sairmos do estúdio aqui agora, formos ali para a via e entrevistarmos alguns motoristas, perguntando para eles se eles acham importante, por exemplo, a utilização do cinto de segurança, se ele acha que é perigoso utilizar o celular quando ele está dirigindo, com certeza 100% das pessoas que nós entrevistarmos dirão, né, que acha importante a utilização do cinto e que é perigoso você utilizar o celular quando está dirigindo. Ora, então é um contrassenso muito grande, porque se nós sairmos e formos observar ali, com certeza nós flagraremos muitas pessoas não utilizando o cinto e algumas utilizando o celular enquanto dirige. Então a questão de conscientização é uma questão de mudança de comportamento por parte dos condutores. O condutor, aliás, por falar em celular, que é realmente um negócio que tem sido visto demais com os condutores. Outro dia eu vi, uma moça numa motocicleta, conduzindo com uma das mãos e mexendo no celular, que assim, se no carro já é perigoso, mas no carro você não tem a questão do equilíbrio, mas tem a questão da visão, imagina uma motocicleta, né? Ela se aproximava do semáforo aqui na Fátima Porto, e ela fez isso bem na minha frente. Por sorte dela, eu também não estava mexendo no celular e não a filmei. E também, que eu também estaria cometendo uma infração ao filmá-la dirigindo, né? Mas assim, são uma das coisas mais loucas que a gente vê no trânsito, que é justamente manusear um celular enquanto está, por exemplo, pilotando, né, tenente? Uma coisa absurda, né? Exatamente. E com relação aos acidentes de trânsito que nós comentamos no início da reportagem, se você olhar a grande maioria dos acidentes de trânsito no perímetro urbano de Patos de Minas hoje são por fatos relacionados à distração, né? A falta de cuidado durante a direção, né? O condutor que não deu uma seta indicando que ia mudar de direção, né? O condutor que não teve outra percepção, né? Cometendo alguma infração, né? São, às vezes, detalhes simples, mas que poderia evitar, né, um acidente grave. Então, o que resolve essa questão, para finalizar, o que resolve é a conscientização de cada um, né, Stanley? Com certeza, né? A conscientização de cada condutor ela é de suma importância e nós não visualizamos outra possibilidade, né, para que nós tenhamos um trânsito mais seguro, né, se não for dessa forma, com a conscientização e a participação individual de cada condutor. Bom, nosso tempo está esgotadíssimo. Eu tenho um monte de perguntas aqui para falar com o tenente. Eu ia abordar com ele ainda a questão das infrações, o valor de multa, as multas que vão ficar mais caras a partir de novembro. Tem um monte de coisa para falar com ele, mas a gente vai convidá-lo a voltar novamente ao programa para a gente continuar falando desse assunto em outra oportunidade. Por hora, eu quero agradecer a presença do senhor aqui hoje. Nós é que agradecemos, né, pelo convite e nos colocamos aí à disposição no 15º Batalhão. Muito bem, eu falei então com o tenente Vanderlei, que é comandante do grupamento de trânsito aqui de Patos de Minas, que veio generosamente participar do nosso programa hoje, mas que vai voltar para a gente continuar falando desse assunto que é muito importante. Na sequência, a gente tem música aqui no programa. Fique aí. E a gente vai terminar com música boa. Eu estou recebendo aqui a Graziela Oliveira. Tudo bem com você, Graziela? Tudo bem, uma boa noite, Odair, uma boa noite a todos. Boa noite. E do lado dela está o Jean Carlos, que é o músico, esposo, incentivador, né, que está conosco aqui. Ele falou que não quer falar não, vai só tocar. Diz que já está bom demais tocar. Vou pedir para mostrar aqui o trabalho dela, da Graziela, em todo o tempo. Eu gostei muito do nome do CD, em todo o tempo. É o primeiro, né? Isso. Que bacana. Primeiro trabalho. Show de bola. Bom, você tem uma composição mais antiga, que é a Stephanie, né? A Stephanie que está ali nos bastidores, que é a filha dela. E eu achei que era uma criancinha quando eu vi o release, mas já está uma mocinha já, a Stephanie. Mas eu quero, antes de você falar qualquer coisa, eu quero te ouvir cantar. O que você preparou para a gente começar o programa hoje? Que louvor que a gente vai ouvir? Vamos lá, então. Tá no CD? Música. Esse tá no CD? Está no CD.
Como é que chama? Chama Eu Vou Além. Então vamos lá. É uma música de superação, fala de acreditarmos nos sonhos, lutarmos pelos nossos sonhos. E isso é possível quando nós fazemos isso em Deus, crendo que nele é possível ir além. Os sonhos impossíveis, conquistar o que sempre sonhei. Sensacional, hein? Que voz bacana, Graziela. Desde quando você canta? Desde os meus 16 anos. Já tem bastante Comecei tempo. no Ministério da Igreja. Demorou a lançar o CD, demorou. É difícil, é complicado? Como é que é isso? Sim, foi muito sonhado, muito planejado, muito elaborado e demorou verdadeiramente um pouco, mas eu creio que valeu muito a pena esse momento de espera, né? Um momento onde a gente vem crescendo na caminhada, né, com Deus. E o tempo é de Deus, né? E o tempo é de Deus, com certeza. Não tem a menor dúvida. Esse trabalho que você está lançando, esse CD, que aliás, o pessoal pode ligar aqui para concorrer, tá? O pessoal pode ligar para cá, nosso tempo está quase terminando, mas dá tempo de você ligar o 3821-4488 para você concorrer. Liga que você concorre, você pode faturar aqui um CD da Graziela Oliveira, tá certo? A gente tem 4 CDs, não é isso? 4 CDs para sortear. Graziela, a música gospel ela é uma música aceita por todo mundo. Todas as pessoas gostam. Ainda que eu não tenha, e é assim o meu entendimento, ainda que eu não tenha o CD seu rodando no meu carro, ou lá na minha casa, eu não tenha comprado seu CD, por exemplo, qualquer pessoa, quando ouve a música, ela agrada, né? Porque é uma música agradável. E aí tem uma facilidade, uma penetração de estar tocando. Como é que são os espaços, por exemplo, para vocês tocarem? Aí é mais concentrado na igreja, vocês têm participado de eventos, como é que tem sido? Então, a música gospel, ela é aquela canção que ela toca, né? Uhum. É uma música que fala muito sobre a paz, a esperança, o amor. E eu acredito que é uma música que ela abrange todas as pessoas. Uhum. Né? Ela não abrange um público só, mas ela abrange todas as pessoas. Porque está falando do amor de Deus, da intensidade da paz e do amor de Deus. E isso se estende para todas as pessoas. E assim, nós participamos de vários eventos, não só nas igrejas, participo também, ministro em igrejas, mas faço shows abertos também, sou convidada para vários eventos. Maravilha. Tem um negócio na música gospel, no louvor em si, que já toca muito nas pessoas, e quem já passou por isso sabe como é essa emoção, é de você ouvir, e a emoção ser tão grande, e as pessoas começam a chorar na plateia, as pessoas começam a se emocionar. E pro artista, pro cantor que está ali fazendo o show ou a apresentação na própria igreja, deve ser um negócio muito gratificante, né? Sim, a música gospel, ela tem esse poder de transformação, de libertação. Aquele momento ali intenso do louvor, da nossa adoração a Deus, ele tem esse poder de alcançar o coração das pessoas e de causar essa transformação por causa da essência, né, da música, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem esse poder
de transformar vidas. Maravilha. Eu queria ouvir mais um trechinho de uma outra música de vocês. Não precisa ser necessariamente do CD, mas assim, de uma música de trabalho de vocês. Antes da gente encerrar, mais um trechinho, por favor. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Que maravilha. O CD é todo de músicas inéditas. Isso, Você todas compôs as músicas algumas? inéditas. Sim, eu fiz participação em 3 letras, sendo uma minha e 2 em participação com o meu produtor, Alex Arafé. Quem são os artistas gospels que te inspiram ou que te inspiraram? Sim, Nívia Soares me inspira muito, gosto muito de Daniela Araújo, gosto muito de Gabriela Rocha, de Priscila Alcântara. Só gente boa, né? Só vozes maravilhosas. Abençoadas. Certeza. Bom, eu vou pedir o pessoal que ligou, que está participando, que a gente vai entrar em contato, né? A gente vai ligar de volta e vai pedir para eles buscarem aqui. A Patrícia vai fazer o sorteio. Como não vai dar tempo dela já trazer para a gente anunciar, a gente liga para a casa de cada um, avisando quem são os ganhadores dos CDs da Graziella, como esse que está aqui na minha mão, tá certo? Que ficou sensacional. Eu fui presenteado aqui pelo Casal por Um. Vou certeza ouvir, né? E que afinal de contas, se toca ao seu coração é porque a música é boa, gente. Não tem essa questão, né? Bom, então aí a gente vai estar ligando para o pessoal, a gente vai ligar para os ganhadores, né? Avisando o horário para eles virem buscar. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Eu queria ter tempo aqui, como foi lá no Gui que vocês tocaram mais tempo para tocar mais canções, parabenizar por essa família bonita de vocês, né? Obrigada. E evidentemente pedir para finalizar com música, finalizar com mais uma. Vamos sim. Daqui a pouquinho tem o NTV News já com as notícias de Patos de Minas e região. E a gente finaliza com essa família maravilhosa de músicos e a Graziella Oliveira cantando pra gente. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei
você